Olá, minha galera irada, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Hoje vamos abordar um tema muito bacana que é o Pantanal. Sim, o Pantanal aí é um dos principais biomas, né, que está no Brasil. Ele não é exclusivo do Brasil, assim como a Amazônia, por exemplo, também está presente em outros países, né? O Pantanal também ele está presente em mais dos países. Grande parte dele está no Brasil, mas também está presente na Bolívia e no Paraguai. E aí, o que é aquele Pantanal? Ele é um pântano, será? Será que ele é um pântano? Será que o que está acontecendo no Pantanal ali, daquela expansão, né, da área agrícola, da pecuária extensiva, está degradando o Pantanal? Isso vai reverter para aquela população lá, para os próprios agricultores, né, para a própria agropecuária, vai trazer prejuízos? Bom, e as queimadas no Pantanal? Né? O que está acontecendo lá? Será que é um carinha lá que está tacando fogo? Será que é culpa do governo? Né? Ou será que é algo natural? Então assista esse vídeo que você vai entender tudinho e eu espero que você goste. Se gostar, aquele like gostoso para mim. E se você não é inscrito, aperta o botãozinho vermelho e ajude a Geografia Irada a crescer para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Bom, vamos começar a falar para vocês. O Pantanal está localizado, né, a localização dele geográfica, se fosse falar do continente americano, aqui na porção sul da América, onde nós estamos, né, continente americano, e nós estamos na porção sul desse continente, que é uma porção chamada América do Sul. No centro da América do Sul, nós temos ali uma grande área depressiva, com algumas planícies, que é denominada Pantanal. Uma área, galera, acima de 180 mil quilômetros quadrados. Maior do que grande parte dos países da Europa, por exemplo, né? Maior que Portugal, né? Maior que Suíça, maior que vários países. Se fosse comparar, por exemplo, o estado que eu moro em Santa Catarina, nós temos aí, né, um tamanho de Santa Catarina 95 mil, o dobro praticamente do território de Santa Catarina é a área que abrange esse bioma, o Pantanal, tá? Então está presente em dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também está presente em mais dois países além do Brasil. Está presente aonde, Marcelo? Na Bolívia e no Paraguai. Localizou o Pantanal? Tranquilo? Jogamos aqui imagens para você, né, poder entender e acompanhar a nossa explicação. Um dado bem interessante para falar desse Pantanal, a sua formação geológica. Será que é uma formação geológica antiga? Será que é uma formação geológica recente? Sim, é uma formação geológica recente. E até uma dica interessante para você, né, ver em outras áreas. As áreas de planície, as áreas de planície, quando tiver uma área de planície, a sua formação geológica é recente. As planícies são formadas por sedimentos, sejam sedimentos da praia, como as planícies costeiras, litorâneas, as planícies dos rios, formadas por sedimentos dos rios, e também tem as planícies formadas por sedimentos oriundos das áreas das geleiras, por exemplo. Mas nesse caso, o Pantanal, grande parte dele, tanto é que ele é classificado como a maior planície alagada do mundo, é uma área ali que teve sua formação geológica recente, né? Nós temos ali grande parte também uma depressão, numa área denominada Baixa do Chaco, uma área bem importante. A Baixa do Chaco, ali nessa área, né, que pega ali, mais presente na Bolívia e no Paraguai, é uma área um pouco mais seca, que vai ter ali a formação, por exemplo, de uma massa de ar, que afeta muito o Brasil, que é a massa tropical continental, que é uma massa quente e seca. Tranquilão por enquanto? Beleza, então isso é importante também saber. Então está presente nessa região central, Mato Grosso do Sul, também tem que estar atento, Bolívia, Paraguai, aonde? Baixa do Chaco, formação recente. É uma área depressiva e também nós temos áreas de planície, tá? Tanto é, repetindo, a maior planície alagada do mundo. Então, Marcelo, como é que ela se formou? Toda aquela área, né, os rios que são mais elevados vão drenando para a parte mais baixa. Sempre é assim. O rio ele vai sempre correr da parte mais alta para a parte mais baixa, pela questão da gravidade. E aí a água do rio vai vindo, obviamente, levando os sedimentos e foi dando essa grande formação. Um detalhe bem importante, né? O Pantanal, como característica de bioma, ele não tem uma característica, digamos assim, única. O Pantanal não é uma vegetação arbustiva. O Pantanal não é uma vegetação herbácea. O Pantanal não é uma vegetação arbórea, tá, Marcelo? O que é então? O Pantanal é uma vegetação complexa. O Pantanal nós temos árvores maiores, né? Mata ripária, arbustos e também plantas, né? Vegetação rasteira. E aí essa mistura vai classificar como uma vegetação complexa.
inversa, ou seja, dentro do Pantanal nós temos árvores do próprio bioma do Cerrado, que é bem próximo ao lado, né, nessa região ali. Então, para a gente entender um pouquinho essa característica. E aí, obviamente, nós temos um volume maior de chuva numa época do ano, e esse volume de chuva vai fazer que o nível das águas do Pantanal vão aumentando e assim vai cada vez alagando mais áreas. E aí você vai começar a pensar, Marcelo, é verdade que o Pantanal está aumentando a sua área de abrangência, sua área alagada que permanece ali durante uma parte do ano? Sim, isso acontece. Mas por que acontece? O desmatamento, a ação antrópica. O homem ele vai desmatando grande parte dessa vegetação, né, da mata ciliar, por exemplo, nas margens dos rios. Obviamente vão caindo mais sedimentos, vai tendo um grande processo de assoreamento, que isso vem afetando grande parte desses rios daquela região, e aí a água, né, que as pessoas tinham aqui, esse volume de água não consegue comportar, e aí nós temos um aumento dessa área inundada. Isso é um exemplo do prejuízo da ação antrópica naquele espaço, e aí a natureza trazendo de retorno para ele. Então, as pessoas desmataram para ocupar a região, para desenvolver a pecuária, para desenvolver a agricultura, correto? Obviamente, assoreamento deixou, né, claro, o rio mais raso, além de diminuir o volume da água em algumas áreas, mas na época das cheias, aí a água, obviamente, vai transbordar e vai alagar a terra desses agricultores. E aí nós tivemos aí várias reportagens falando da desvalorização de algumas áreas do Pantanal devido a esse aumento das cheias. Isso é bem interessante também, provando que a ação do homem no espaço volta para ele, traz aí um prejuízo. Eles pensam no imediatismo. Então, além dessa questão, né, dessa ocupação das áreas da borda do Pantanal pela ação antrópica, pelo desmatamento, né, pela essa questão que impacta diretamente na biodiversidade e também no volume de água, né? O volume d'água, que é fundamental para a grande área monocultura da região, que é principalmente a soja, que é o principal produto, né, da monocultura naquela área do Pantanal, nós temos aí, obviamente, essa diminuição que gera impacto e dificuldade, e vai gerar uma dificuldade futura se algo não for pensado, né? Se não for pensado em poder conter esse desmatamento, fazer o replantio, fazer a recuperação de áreas, porque nós temos um grande problema de assoreamento nessa região do Pantanal, como eu falei para vocês. Por esse desmatamento, a água vai passando, né? O solo fica mais frágil, não tem mais ali as raízes das plantas, e aí o solo vai junto, e esse solo vai caindo dentro do rio, e aí vai prejudicando muito essa região. Beleza? Tá, Marcelo, e as queimadas? Vamos falar um pouquinho sobre essas queimadas. Bom, a gente tem que entender um pouquinho que essas queimadas que nós temos na área do Pantanal, nós temos ali, obviamente, algo que é natural. Assim como na Amazônia, assim como no bioma do Cerrado, nós temos sim, né, as queimadas que são naturais. E por que acontece? Nós temos ali, numa determinada época do ano, uma diminuição da chuva, do índice pluviométrico, e essa redução das chuvas vai deixar ali aquele tempo mais seco. A vegetação mais seca, um calor intenso, obviamente, vai ser ali algo propício a ter queimadas. As queimadas, né, então podem ser naturais. Mas também nós temos ali o que vem sendo agravado, que é a ação do homem, né? Pessoas que acabam tacando fogo de propósito nessa região, né, do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia. Sim, eles fazem isso aproveitando essa época, e aí nós temos um aumento. Para ter uma ideia, o tamanho da área que foi queimada no Pantanal, né, os últimos dados aí que a gente acabou consultando, 2,3 milhões de hectares. Um hectare, 10 mil metros quadrados, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então nós temos uma área aí, né, metade praticamente quase igual ao Mato Grosso do Sul e também metade no Mato Grosso. Então, para você ver a quantidade de que pegou fogo, olha, afetando diretamente a biodiversidade, essa vegetação, né? Então nós vamos ter ali, mas por que eles tacam fogo? O tacar o fogo são inúmeros motivos, mas os principais sim seria desmatar aquelas áreas de preservação permanente para depois aí ocupar com a expansão da agropecuária, ocupar áreas, né, que tinham ali, por exemplo, a mata fechada, e eles vão começar ali a desenvolver agora a pecuária. Então nós temos esse como principal
pano de fundo. Ah, Marcelo, também tem a intenção de pessoas que podem fazer isso para degradar o governo? Como eu falei para vocês, nós temos inúmeros motivos que acabam fazendo que as pessoas cometam esses atos. Não dá para a gente aqui afirmar, teria que ter uma investigação, mas com certeza o principal pano de fundo que existe isso são pessoas que fazem, né, para desmatar essa região e aquela área, então agora aumentar a disponibilidade para ser, né, criado o corte, o bovino, né, de corte, o bovino extensivo, que também é forte naquela região. Só que tudo isso, como eu falei para vocês, vai trazer um grande prejuízo, além das perdas na biodiversidade, a quantidade de espécies que nós temos naquela região, o potencial turístico, que também movimenta muito a economia do Pantanal, seja na pesca, seja no turismo, né, estão sendo comprometidos pela ganância humana, pela ganância, né, de um determinado grupo de pessoas. Também não podemos afirmar que é esse ou aquele, né, mas sim, estudos e levantamentos primários apontam que isso não é algo desse ano, isso não é algo desse governo, isso é algo, né, de parte daquelas pessoas que querem se aproveitar de uma situação. Então, isso não tem a ver com política. Obviamente, nós precisamos de fiscalização. E no momento atual, nós temos que ter mais rigor nessa fiscalização, porque o que é mais importante as pessoas não pensam, como eu falei para vocês agora, toda aquela água, né, que é rica naquela região, principalmente da bacia do Paraguai, que o Brasil aproveita além da captação de água, né, muito também como meio de transporte, né, grande parte dos minérios daquela área vão sendo vendidos e comercializados pela bacia do Paraguai. Já temos rios com dificuldade de navegação pelo assoreamento, gerado pelo quê? Pelo desmatamento, pela ação antrópica. Então, para a gente entender. Outro detalhe também bem importante que as pessoas não pensam, vou comparar, fazer uma analogia com o Cerrado, né? Dentro da área do Cerrado, do bioma Cerrado, que é um dos mais impactados no Brasil, nós temos a nascente de várias bacias hidrográficas. E aí, né, com o desmatamento do Cerrado, assoreamento dos rios, nós temos a diminuição da bacia do São Francisco, da bacia do Tocantins-Araguaia, da bacia do Paraná, que são bacias fundamentais para o desenvolvimento econômico e também, né, para manter a biodiversidade daquela região. Então, olha como a ação do homem acaba gerando impacto. Então, nós temos as queimadas naturais que são potencializadas pela ação antrópica. Isso é muito importante você entender. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo sobre o Pantanal. O objetivo é ajudar você a poder aí, claro, detonar e gabaritar na prova. Um beijão e aí, até a próxima aula.